A prisão de maior segurança do mundo, Secote. Os mais perversos estão aqui. Essa é a maior e mais rigorosa prisão do mundo. Esta mega prisão tem capacidade para 40 mil pessoas. Os prisioneiros aqui são as pessoas mais perigosas que você pode imaginar. Quantas vidas você já tirou? 5, 10, quantas? Mais de 50. MS-13 e muitas outras gangues. Esses são animais. Esses não são pessoas. Eles são psicopatas, sociopatas. Esse é o tipo de pessoas que temos aqui. Estamos prestes a ver o pior. Caralho, a cara de maluco do cara. Vocês viram esse cara aqui, ó? Quer ver? Vidas você Caralho, o cara é uma mistura de Coringa com o Dumbo. Dá pra criar um novo personagem aqui. Cara, agora que eu vi a tatuagem do 666. O psicopata. Muitas outras gangues. Esses são animais. Esses não são pessoas. Eles são psicopatas, sociopatas. Esse é o tipo de pessoas que temos aqui. Estamos prestes a ver o pior dos piores. Bem-vindos ao Secote, o maior presídio do mundo em capacidade, localizado em El Salvador, construído para encarcerar os criminosos. Fala careca lavada suave. Você chegou a receber propostas de cassino durante esse período de live? Sim, bastante. Sempre chega. Bora, De vamos maior continuar destaque. Aqueles que entram nesta prisão são destinados a nunca sair vivos. Não tem como sair. Como você vai sair daqui? O motivo pelo qual esse pequeno país de 6 milhões de habitantes precisa desta enorme prisão são as gangues. Antigamente, dominando o país, essas gangues passaram a enfrentar uma repressão severa, iniciada em março de 2022. Durante o governo do presidente Nayib Bukele, mais de 70 mil pessoas, aproximadamente 2% da população adulta do país, foram detidas em apenas 16 meses. Que ano isso? Ônibus Falou, transportaram milhares de membros de gangues acorrentados para o Secote em uma operação noturna altamente coordenada. Sentados em fila, de cabeça baixa, formavam uma massa única. Cercados por guardas armados, nenhum deles ousou desobedecer às ordens. Suas vidas mudaram da noite para o dia. Neste documentário, iremos entrevistar um deles, um dos líderes de gangue mais impiedosos, conhecido pelo apelido de Psycho. Você tem apenas 10 minutos. Construída em 2022, esta enorme prisão é composta por 8 módulos separados, espalhados por Não. 2022 foi a época da construção da prisão. Eu me referi a essa época de repressão aí do presidente, né? De um presidente lá e tal, que 70 mil pessoas foram presas. 66 quilômetros quadrados. Cada par de módulos é cercado por duas paredes separadas de 3 metros de altura com arame farpado. Toda a instalação é cercada por um muro imponente de 9 metros de altura, com uma cerca elétrica de 3 metros, carregando 15 mil volts. 19 torres de vigilância asseguram que nada escape aos olhos atentos dos guardas. A estrutura não apenas impede fugas, mas elimina até a própria ideia de escapar. Olá, temos permissão da presidência? Os guardas nos pararam. Esperamos que seja o último posto de controle. Os bloqueadores de sinal evitam transmissões num raio de 2 quilômetros do Secote, cortando completamente a comunicação. Mais de 600 guardas. Aí tu pega uma porra de um presídio brasileiro, os caras têm celular lá dentro. Dentro do presídio os caras conseguem comandar uma facção. Trabalham apenas para proteger o perímetro. Deixaremos todos os nossos pertences aqui antes de entrar na prisão. Levaremos nossas câmeras e microfones. Só isso. Passe devagar. Olhe para a câmera. O scanner corporal. Esqueci de tirar minha aliança de casamento. Isso precisa ser guardado ali. Esse scanner de raio-x de alta capacidade mostra até ossos e órgãos internos. É usado principalmente para escanear os recém-chegados, garantindo que ninguém tente esconder algo proibido em seu corpo antes de entrar. Eles costumavam engolir os objetos ou tentar trazê-los na vagina ou no ânus. Cartões de memória, microSD, microchips. Isso dentro de presídio é normal mesmo. E não apenas Salve, isso, Balbino. até carregadores de telefone. Outra busca corporal Love me mandou minuciosa foi feita. R$5. Bom que os caras já mostram a planta completa da prisão, Kaká. Vai lá, tenta a sorte. Tire o sapato. Não sei se adianta muito não, ter a planta dela. Levamos cerca de 1 hora apenas para passar pela segurança. Mesmo sendo convidados como imprensa, após meses de solicitações. Os guardas usam máscaras porque estão fazendo um trabalho arriscado aqui. Se forem identificados, pode ser ainda mais perigoso para eles frequentarem as cidades, devido às inúmeras conexões dessas gangues. Então eles precisam manter suas identidades em segredo. Por que você não usa uma máscara? Eu tenho que falar com eles cara a cara, olhando-os nos olhos. Eles já me conhecem, já sabem quem eu sou. Estamos na sala de registro. Essa área é apenas para detentos.
Quando um criminoso é capturado na rua, ele não carrega um documento de identidade nem fornece seu nome verdadeiro. Por isso, as digitais e fotos deles são coletadas aqui para serem registradas no sistema. Ao entrarem aqui, os detentos perdem todo o contato com seus familiares pelo resto de suas vidas. É a mesma câmera que eu uso para fazer live. Pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Também é importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foi erroneamente preso durante a Grande Repressão. Devido à política de não contato, suas famílias não têm ideia de onde estão ou se ainda estão vivos. Para alguns, este documentário pode ser a primeira chance de ver um parente desaparecido. Antes de entrar nos módulos onde estão os presos, visitamos o arsenal da prisão. Essa seção é essencial em caso de um possível motim, e esses detentos são as pessoas mais perigosas da Terra. O tipo de arma de fogo que usamos... Isso no Brasil é uma coisa inimaginável. Você prender pessoas e a família nem saber que a pessoa tá presa. Não só aqui no Brasil, até num país igual os Estados Unidos, por exemplo, né? Faz parte dos próprios direitos de Miranda, né? A pessoa ter direito à ligação, né? A fazer contato com a família. Mandou advogado. R$1. Uma dúvida: quando você sai da polícia assim como você saiu, tem direito a continuar com o porte? Depende. Com 10 anos eu poderia, porque eu pegaria a licença e ficaria na reserva do remunerado. Mas como eu pedi pra sair mesmo, antes dos 10, eu pedi pra sair, não queria ficar na reserva nem nada, né? Na reserva remunerada eu poderia ter ficado. Eu saí sem, mas eu poderia pedir um da Polícia Federal, eu que não quis mesmo. Um rifle T-65. Também temos essa outra arma de fogo, que é uma espingarda calibre 12. Um rifle Sig Sauer, que nos permite manobrar em espaços apertados. Sempre que os criminosos são presos e levados para o ônibus, são usadas várias algemas e correntes para restringir seus movimentos e minimizar o risco de danos aos policiais. Já teve algum motim aqui? Até agora não houve tentativas de fuga. Seus papéis dentro das estruturas das gangues incluem assassinos de aluguel. O equipamento de controle de motim inclui proteção para a cabeça, escudo facial, proteção para o pescoço, colete antitrauma, protetores de pernas, caneleiras e, é claro, um escudo. Normalmente, nas prisões, os detentos... Isso aí nada de novo. Isso aí praticamente tinha quase tudo isso aí tinha também na... Eles inventam todo tipo de arma, feita à mão, furadores, facas... Estão totalmente tropa de protegidos. Choque tem esse tipo de Dá pra ver equipamento como aí. ele protege os pés. Como a prisão é muito grande, temos que pegar esse ônibus. Estamos entrando na área do módulo. Para manter o país seguro, 1000 membros da equipe trabalham... Douglas Sola mandou R$1. Salve Pupu, para lembrar os velhos tempos, dá um tapa na careca. Mas claro que não é o Douglas Sola. O Douglas Sola é rico, ele mandaria R$1.000 de vez aí, não mandaria só um. O Solinha é rico. Vou mandar até com zoom assim, ó. Pim. Oh, peraí. É uma pinta, eu ia falar, cortei o cabelo errado aqui, uma pinta. Sobre essa mensagem, ele me perguntou, em prisão SMG não seria melhor não? Que é por ser menor? Cara, mas se eu entendi bem o que ele falou, ele mostrou aquele fuzil que ele estava portando, mas ao mesmo tempo ele falou também do Sig Sauer por ser um fuzil menor. Então acredito que o Sig seja um outro fuzil de um porte menor. Trabalham dentro do SECOT. É impossível, mas vamos imaginar que um detento consiga sair da fortaleza. Essas pedrinhas que você vê aqui foram colocadas de forma intencional, porque quando eles caminham sobre elas, funcionam como um sistema de alarme. Elas fazem barulho, eles não podem passar despercebidos. Eles já tentaram escapar? Não. Eles poderiam tentar? Difícil. Porque eles teriam que passar por uma série de anéis de segurança. O SECOT foi erguido numa área isolada com sua própria Lá ele, para fugir, tem que passar pelo anel. Estrutura, incluindo sistemas de energia e esgoto, para Edna evitar qualquer Lúcia tipo Ribeiro de mandou interferência externa. R$1. Qual a média salarial da PM? Depende, cada estado é diferente. Mas eu acho que hoje em dia gira em torno de 4, 5 mil. Em caso de corte de energia elétrica ou problema de abastecimento de água, as cisternas e geradores manterão as operações por até uma semana. Estou animado. Prestes a ficar Obrigado, cara a cara Edna. Obrigado, Edna Lúcia, pela mensagem. Tamo junto. Gomes também, valeu pela mensagem. O Love Me também, obrigado pela mensagem. Deixa eu ver o superchat aqui se eu perdi algum. Só você mesmo pra me fazer ficar em casa numa sexta-feira à noite. Obrigado, Samuel. Valeu pelo superchat, tá? Tamo Os junto. criminosos mais perigosos do mundo. É muito tenso. Estamos entrando em um dos módulos agora. Vemos o terceiro e o quarto módulos, um ao lado do outro. O infrator que entra num desses prédios nunca sairá por essas portas. Em poucos passos, estaremos cercados por mais de 2.500 detentos. Os caras não tem nem banho de sol, tem porra nenhuma pelo visto, não. É como entrar no meio do caos controlado.
Na verdade, nem precisa de banho de sol. O banho de sol deles deve ser nesse pátio aí mesmo, porque o galpão é todo aberto. Isso é tão intenso. Seus olhos em mim, seguindo cada passo meu. Estou fazendo contato visual com eles. São muitos por aqui. Sem palavras. Me sinto desconfortável. Todos usam camisas brancas, shorts e chinelos. Eles não têm mais nenhum outro pertence. A maioria tem pouco mais de 20 anos e foram condenados por crimes graves. Mesmo os criminosos Cara, é muito cara daquelas gangues latinas de GTA mesmo, né, mano? Todo tatuado, pá. mais infames da história têm, em média, de 20 a 30 vítimas comprovadas. Mas aqui alguns dos detentos são responsáveis por centenas de vidas inocentes. Posso perguntar algo pra eles? Não. Se você tiver alguma dúvida, eu respondo pra você. Caso tentem se comunicar comigo, o que você vai fazer? Eu não vou permitir. Eles sabem que, posteriormente, pode haver uma penalidade por não cumprir uma instrução. Estou curioso para saber qual dos líderes das gangues vão entrevistar. É proibido. Não podemos ultrapassar essa linha amarela. Eles são uns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Sem as grades entre nós, todos sabem exatamente o que poderia acontecer. 32 celas em cada um dos 8 módulos que compõem a mega prisão. Cada cela comporta cerca de 80 detentos, mas o número pode chegar a 150. Apesar de não estarem em plena capacidade, Caralho. os detentos atualmente possuem apenas 0,5 metro quadrado de espaço pessoal para cada um. Os presos sequer têm direito à ventilação ou pátios para caminhar fora de suas celas. Cada um. Gabi mandou R$5. 2, 3, 4 Esse andares vídeo é a cama muito tem, velho. interessante, mas ao mesmo tempo me deixa puto por ver o quanto dinheiro tem que ser investido por causa de pessoas de má índole. É, mas é melhor eles lá do que Os aqui fora presos com a sequer gente. têm Né? direito à ventilação ou pátios para caminhar fora de suas celas. Cada detento aqui recebeu uma das sentenças mais longas caminhar fora Ah, daqui, o cara tá com o pinto de fora, será, mano? Ô, esse cara tem cara de psico, hein, velho? Acho que esse maluco aqui é o que mais tem cara de psico até agora que eu vi, mano. de suas celas. Cada detento aqui recebeu uma das Júnior sentenças mandou mais R$1 longas que você pode imaginar. O crime organizado ocupa territórios. Nesse caso, eles são invasores. O Estado poderia declarar guerra. Não declara guerra. Não nos termos técnicos da palavra, né? Tu pode declarar, não é declarar guerra, tu vai combater, mas guerra é outra coisa. Em sua vida. A única coisa que não muda é que todos esses presos nunca sairão, nunca verão a luz do sol. As únicas pessoas autorizadas a entrar e sair são os funcionários e, às vezes, a imprensa, como nós. Todos os detentos receberam penas de prisão perpétua. Eles nunca, jamais... Quem perguntou dos fuzis menores, todos ó. os detentos... Aí, tá vendo? Provavelmente é a SIG que ele falou, tá vendo? Receberam Os penas fuzis de maiores prisão e os perpétua. menores. Eles nunca, jamais sairão desse prédio. Note o olhar. Dá pra ver E aqui dá pra ver que o Andrés Tuber presídio... mandou R$2. Fala Pupu, saudades da live. Fiz em que seja e terminei o ensino médio. Indica algum superior para ingressar na PMSC, um curso rápido, mas que seja bom para atuar na área enquanto me preparo para o concurso. Os cara, bom é direito, né? Mas qualquer outro aí da área, né? Já que tu quer só pra ter o diploma e fazer o concurso. Parabéns aí por ter terminado o ensino médio, pelo foco aí nos estudos. A imprensa, como nós. Todos os detentos receberam penas de prisão perpétua. Eles nunca, jamais sairão desse prédio. Note o olhar. E é todo Dá pra mundo ver o prisão vazio perpétua, em né? suas almas. Eles não têm nenhuma esperança para o futuro. Parecem muito robóticos. A vida deles é muito monótona. Esse canto aberto é a área do banheiro. São 2 banheiros para 80 presos. Cara, tu tá me filmando É mijando, hein? literalmente humilhante que esses Qual é? detentos, assim como toda a sua confiança, sejam disciplinados aqui. E no mesmo lugar onde fazem as necessidades, também tomam banho. Para se limpar, usam conchas plásticas e uma única bacia compartilhada. Não há água corrente nas celas, então os prisioneiros têm que Fiz depender rodar do barril mandou azul R$1. para beber água. Eles Será que dormem esse fuzil menor é bom para CQB? Com certeza. nesses beliches de metal. Sem travesseiro, sem colchão. Cada prisioneiro recebe apenas o essencial: um lençol branco, um uniforme, meias, chinelos e uma toalha. Isso é tudo. Você fala das armas curtas. Tá, lembrei. Eu ia falar que o pessoal comentou sobre arma curta, mas, cara, dá pra ver que espaço aí tá sobrando, né? Pelo contrário, não é nada de um local confinado. Isso aqui é bem... Você vê que os corredores largos, né? Um Eles passam o dia galpão, todo em seus então- beliches de 4 andares.
são empilhados como mercadorias num armazém. Para manter a higiene e organização, os presos são raspados a cada 2 semanas pelos funcionários. Cabelos longos ou barba não são apenas anti-higiênicos, pois podem ser usados para esconder objetos pontiagudos. Vamos dar uma olhada. Tirem suas camisas e se alinhem aqui. Agora estão tirando as suas camisas. Até Esses presos então, já fizeram parte das gangues MS-13 e Barrio 18, que controlavam os bairros de El Salvador. Essas gangues rivais passaram anos extorquindo dinheiro dos moradores locais e causando grande sofrimento aos salvadorenhos. Aqui estão as gangues Barrio 18 e MS-13, todas juntas numa cela. Isso mesmo, exatamente assim. Todo módulo é o mesmo. Todos eles vivem assim. Lá fora, entrar no bairro do outro poderia significar ser dilacerado, mas aqui eles estão lado a lado até o último suspiro. Como convivem sem atacar um ao outro? Eles têm que aprender a viver juntos. Aqui estão numa prisão, não estão na rua. A maioria dos presos tem tatuagem. Enquanto isso, o Pose foi preso e se declarou faccionado ao CV e pediu pra ficar na cela do CV. Descobrindo todo o corpo, incluindo até mesmo o rosto, mostrando sua estrutura de lealdade. Para o MS-13, as tatuagens geralmente incluem as letras iniciais ou o número 13. Os membros da outra gangue usam símbolos como 18 ou 666, que somam 18 e simbolizam o diabo, ou usam números romanos. Ter tatuagens de gangue no rosto é um sinal claro de então o 18 faz apologia ao 666 também. que a pessoa é um dos membros mais impiedosos e de alto escalão da organização. Cruzar com um deles na rua era como encarar a própria morte. Uma tatuagem de teia de aranha representa ser apanhado na teia do sistema de justiça e cumprir uma longa pena de prisão. A tatuagem de chifres do diabo é um símbolo sombrio que representa a adoração ao demônio por parte desses indivíduos. Alguns até afirmam que Que loucura, né, cara? Engraçado como é que... Engraçado não, né? Interessante como é que é a diferença de realidade, né? Pelo menos esses caras aí sabem o que eles são, né? A adoração ao maldito, tipo, fazem tatuagem nesse quesito, né? Da gente ao diabo e tal. Enquanto isso, aqui no Brasil, o que tu mais vê é bandido que exalta Deus, né? Tipo, não, nós roubamos, mas nós é de Deus. Os caras não sabem o que eles são, tá ligado? Os caras não sabem que eles são o contrário do que uma Bíblia ou do que a palavra, né, e Deus ali dizem, né? Os caras tentam viver 2 vidas opostas, né? Não, aqui a gente é bandido, a gente mata, a gente faz tudo, mas não. Deus. Crise de identidade, é isso aí. Pô, cara, que loucura. Ali não, pelo menos os caras assumem o que eles são de verdade, né? cometeram seus atos sob o comando dele. Uma tatuagem de lágrima significa que a pessoa tirou a vida de alguém. O número de lágrimas indica quantas vidas eles tiraram. 3 lágrimas. Com a frase, ri agora, chore depois, essas tatuagens de máscaras ou palhaços passam uma mensagem clara. Seja forte diante das dificuldades agora e lide com as consequências depois. Todos esses presos são realmente ruins? Estão em outro nível. Criminosos de alto perfil que nunca mudarão sua mentalidade. Se você olhar para cima, há uma Sávio área de mandou passarela. R$2. Os guardas vigiam Salve, constantemente Pupu, os esse presos ano tem no exército. Abraço pra você, TMJ. Tamo junto, Sávio. Boa sorte na jornada. de ponto elevado acima das celas. Caso algo suspeito Obrigado pela aconteça, mensagem. eles vão intervir, enquanto uma rede abrangente de câmeras monitora cada Cara, canto doideira isso aí, 24 hein? horas por dia, 7 dias por semana, assegurando que Essa parte elevada aí dentro dos galpões aí é interessante, viu? nada seja ignorado. Os módulos permanecem iluminados dia e noite para a vigilância. Quando o sol se põe, as luzes ficam acesas o tempo todo. Eles são vigiados Aqui tem até facção cristã. TCP, por exemplo, é uma facção cristã. Que loucura, né? constantemente. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis de estar aqui. Quando tentam dormir, usam as toalhas e cobrem os olhos para bloquear a luz. O pregador está aqui compartilhando algumas lições importantes da Bíblia com os detentos. Eles estão fazendo exercícios físicos aqui. Tem um treinador lá. Essa é a única vez que esses detentos saem de suas celas. Essas atividades ocorrem por um tempo total de 1 hora por semana, sob a supervisão de guardas armados. No restante do tempo, eles ficam trancados 1 hora por semana. Detentos saem de suas celas. Essas atividades ocorrem por um tempo total de 1 hora por semana. Caralho, é 1 hora por semana de atividade física. Sob a supervisão de guardas armados. No restante do tempo, eles ficam trancados em suas celas. Antes, eles dominavam as ruas. Agora, não podem dar um único passo sem permissão. É um horário rotativo, não há espaço suficiente, então nem todos podem sair no mesmo dia. Já houve algum incidente caótico quando esses presos estavam fora de suas celas?
Até agora nada. Sempre que focamos a câmera numa cela, frequentemente pegamos um prisioneiro movendo os lábios silenciosamente. Mesmo atrás das grades, membros de gangues tentam enviar ordens para fora. Esse prisioneiro estava fazendo exatamente isso. Mas o censuramos para bloquear a mensagem. Apesar da repressão, esses grupos ainda mantêm um poder significativo lá fora. Boatos sugerem que eles têm planos de se vingar atacando pessoas inocentes, mas como resposta, as autoridades ameaçam impor medidas ainda mais duras aos membros presos. Se eles fizerem isso, não haverá nenhuma refeição nas prisões. Juro por Deus, eles não comerão um grão de arroz. E vamos ver quanto tempo duram. Aqui eles recebem 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Caralho. O café da manhã, geralmente, Direitos humanos chora. é feijão e arroz, e o jantar é praticamente o mesmo. Para o almoço eles recebem arroz branco e macarrão. Só o que muda é a bebida. Não há alimentos nutritivos como frango ou carne. Isso é o almoço. Hoje é arroz, macarrão e 2 tortilhas. O cardápio muda a cada dia? Não. Mesma coisa todo dia? É sempre a mesma coisa, refresco. Ok. É uma bebida açucarada. Vou prová-la agora. Eles devem comer com as mãos e limpar os pratos antes de devolvê-los. Com uma dieta carente de proteínas, muitos provavelmente sofrem de deficiências nutricionais. Antes de começarmos nossa entrevista com o detento, quero mostrar o lugar que é ainda mais extremo do que você viu até agora. É para onde os detentos que violam as regras... Muitos ainda sofrem de deficiências Muitos provavelmente... nutricionais. Aí, enquanto o cara fala isso, tem um gordinho tirando as marmitas aqui, ó. Esse aqui deve estar roubando a marmita de um cara tipo esse. Sofrem de deficiências nutricionais. Antes de Tá começar roubando a marmita dos amigos aí. Quero mostrar o lugar que é ainda mais extremo do que você viu até agora. É para onde os detentos que violam as regras são enviados. Aqui estamos na área da célula de isolamento. Quando os presos quebram uma regra de acordo com a legislação, eles podem ser enviados para essas celas de isolamento. A lei me permite mantê-los em confinamento por até 15 dias. As celas têm portas seladas. Através dessa grade eu posso vê-los e identificar quem está lá dentro. Nós servimos a comida aqui e também usamos esse espaço para colocar algemas neles antes de abrir a porta para levá-los para uma atividade. Bem-vindo à cela de isolamento. Caso o preso se comporte mal, ele acaba aqui. Ele não saberá o tempo, Meirelles mandou R$5. Boa noite, Líndio. Estava aguardando uma ver para GCM. Mas vendo esse vídeo com você, tive a ideia de criar uma cadeia na serra. Mas não desanime. Você é o primeiro da lista abraços. Ai, cara, tem que rir pra não chorar, né? Inclusive, essa semana, a gente não foi nomeado porque o município não tem dinheiro pra pagar. Mas essa semana, saiu até nos jornais que as contas do município estão em azul e o município conseguiu a liberação de 400 milhões em verba para fazer obras. Mas tá faltando dinheiro, rapaziada, para nomear 138 agentes. Quanto tempo Vou ficar quieto. mais ficará aqui? Por dias ou mesmo semanas. Dormirá nessa cama de concreto sem nunca sair. Ficam isolados do mundo exterior, deixados sozinhos com nada além de seus pensamentos. É bem aqui que eles abastecem a água deles. Tem uma bacia de água aqui. Eles pegam água aqui. E é aqui que eles urinam. Bacia para água potável e o vaso sanitário estão lado a lado. O banheiro parece que foi usado recentemente e está sujo, sugerindo que essa cela foi recentemente ocupada. A única luz que eles têm é esse pequeno buraco que mal deixa o sol entrar. Essa abertura também é a única fonte de ar fresco. Cara, como é que deve ser a experiência, mano, de passar, tipo, sei lá, 2, 3 dias dentro de um quarto escuro, sem poder fazer nada, assim? Acho que 2, 3 dias ainda deve ser de boa, mano. Porque acho que, de repente, tu consegue dormir bastante, talvez. Agora, 7, 10 dias, os primeiros dias você tenta dormir muito, e depois seu corpo não aguenta mais dormir, tu fica ali sem fazer nada, assim, só. Doideira. Qual é o maior desafio sobre a cela de isolamento, na sua opinião? Por dentro você nem vê suas mãos. Quando alguém é isolado, é necessário que tenha algo, um livro, qualquer coisa para manter a mente clara. Mas aqui, eles não têm acesso a isso. Não importa o quão duro um criminoso seja, esse tipo de isolamento os quebra. Isso é necessário para o tipo de criminosos que temos aqui. Pessoas que, em determinado momento, se sentiram como deuses, simplesmente decidindo quem vivia e quem morria. Eles podem pedir perdão a Deus e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita para tantas vítimas e é o mínimo que eles merecem. Iremos entrevistar um preso com 34 anos de histórico criminal, dos quais 25 foram passados como membro de um grupo de rua.
Você tem apenas 10 Gabriel minutos. mandou R$1. Nem mesmo 12 guardas Fala são pra suficientes você, para essa garantir a solitária segurança. deve ser mais limpa e bem melhor de ficar do que algumas celas aqui do Brasil. Não que eu esteja achando que deve ser boa, kkk. É, de fato, Gabriel. Ao redor deste preso. Remova a máscara. Qual o seu nome? Meu nome é Marvin Ernesto Medrado Vasquez. Qual sua idade? Eu tenho 41. Não parece ter 41. Você parece mais jovem, uns 35 anos. Você me disse uma coisa boa porque eu me sinto velho. Posso ver as tatuagens? Mas, cara, pode falar, eu não sei por todas as prisões aqui do Brasil, obviamente, né? Mas muitas delas, a maioria, não é assim como vocês pensam também não, tá? Cheio de rato e não sei o que, e não sei o que lá. Falei sobre isso ontem, cara. Os caras têm nutricionista, tem alimentação balanceada, tem não sei o que, tem o caralho a 4, entendeu? Parece você, Pupu. Ah, pronto. O Everson Meirelles mandou R$5. MS13. Pupu, esse negócio de live e YouTube dá dinheiro? Como nosso município está passando por dificuldades, estou pensando em algum projeto para os vereadores fazerem lives para arrecadar verba. Mas o vereador faz parte do legislativo, cara. E o prefeito é do administrativo, do executivo, rapaziada. Trocar as bolas aí, calma aí. Você se juntou a essa organização criminosa? Em 2000. Você tava preso esse tempo que sumiu, né? Sim, tô mostrando aqui um documentário pra galera aqui da cadeia que eu fiquei, como é que era. 4, mas comecei meu registro criminal quando eu tinha 11 anos. Como se envolveu pela primeira vez? Quando alguém é criado só com a mãe precisa trabalhar, você acaba indo pras ruas, você procura alguém para te ajudar. Eu disse, minha mãe é pobre, eu preciso de sapatos, de roupas, e aí eu comecei a roubar. Então eu precisava de uma figura paterna, porque eu não crescia com meu pai. Então eu procurei grupo de gangues, eu cometi um homicídio e vim aqui pra El Salvador tentando mudar a minha vida, mas havia gangues aqui também, eu comecei a fazer a mesma Davi mandou coisa. R$2. Então... Boa noite, Pupu. Reage ao 2 dias de acompanhamento tático do Perdeu Piá. Salve. Beleza, Davi. Cara, é capaz que eu já tenha assistido. Acho que eu já vi os vídeos do Perdeu Piá tudo. Então, eu fui preso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que queria conquistar as coisas que eu decidia fazer na vida. E eu realizei tudo que eu queria fazer aqui, mas vim parar aqui. E isso é como o diabo paga as pessoas. Sim. É verdade que para se juntar a essa organização criminosa, você precisa acabar com a vida de alguém? Sim, é. Mas a primeira vez foi um familiar, certo? É. Porque você tem que ganhar território pra sua gangue. Perdi minha mãe, meu pai, meu filho. Tudo isso por causa das gangues. Quer dizer, eu podia estar com a minha família na América, nos Estados Unidos, ter uma vida melhor, mas você sabe, né? Tomamos decisões erradas e essa é a causa disso. E é por isso que eu digo aos jovens... Familiar? Acho que foi uma tradução ruim isso aqui. Não é familiar não, talvez um membro de outra gangue, um membro... Esquisito isso aqui. Vai pra escola, escuta tua mãe, escuta teu pai. Não vive essa vida que a gente vive porque não tem saída. Quantos você já matou? 5, 10? Quantos? Não, se você falar sobre o que eu costumava fazer depois da prisão, provavelmente seriam mais de 50. Provavelmente sim. Você tem que fazer isso às vezes. Como se tornou insensível e impiedoso com o tempo? Eu realmente não posso responder a essa pergunta. Como se sente ao saber que nunca mais verá sua família, já que está aqui? Eu me sinto mal porque a última vez que eu vi meu filho, ele tinha 5 anos e agora ele tem 21. Eu quero vê-lo, eu quero dizer, ei, não faça a mesma coisa que eu fiz, não faça a mesma coisa que o teu pai. Tem uma vida melhor. Suas vítimas nunca mais verão seus entes queridos. Você também nunca verá sua família. Como você lida com suas emoções? Como sentir falta de alguém? Eu me sinto mal. Às vezes eu digo, eu deito na minha cama, eu penso em muitas coisas, às vezes eu choro. Qual sua motivação para se manter vivo? De um dia mudar minha vida e encontrar Deus na minha vida, eu disse a Deus, ei, me perdoa pelo que eu fiz. Ok. Finalmente vemos a luz do sol. E honestamente, o Secote é um lugar... Será que eles pensam assim mesmo? Ou só pensam assim porque estão presos? Onde você nunca... É difícil saber, né? Na verdade é impossível responder, né? Você só conseguiria responder esse tipo de pergunta se você visse esse cara livre um dia, né? Nunca gostaria de acabar, mesmo como visitante. Mas para as pessoas que vitimaram os salvadorinhos, agora é sua casa para sempre. Esses criminosos tiraram o direito das pessoas inocentes de viver e agora estão pagando por isso. A mensagem do governo salvadorinho é clara. O crime não é mais tolerado e a punição é severa. El Salvador já teve a maior taxa de vidas perdidas devido ao caos generalizado. Durante seu pico, 104 a cada 100 mil pessoas perderam a vida num único ano.
Governos anteriores fizeram acordos de trégua com esses grupos. Serra Tico Tico mandou R$1. Olá, vimos na Folha que você já ganhou milhões com live e vídeos e como estamos sem dinheiro queria saber se você não empresta R$1 milhão pra gente comprar um carro novo pro prefeito. Prometo que algum dia chamamos você. Tem filha da puta, cara. Eu trazer O que essa live virou, mano? uma ordem duradoura. Apesar da controvérsia em torno dos métodos do governo atual, até 2023 a taxa caiu drasticamente para 2,4 por 100 mil habitantes, posicionando El Salvador entre os países mais seguros do mundo pela primeira vez. Prefeito Universon mandou R$1. Boa noite, gostaria de saber se você consegue me emprestar sua GoPro para eu gravar o meu dia a dia, para arrecadar verba para assinar a carteira de você. Aguardo sua resposta, um beijo na careca e um abraço por trás com respeito. Por um instante pensei que Pupu fazia parte dos internos, tá igualzinho. A paz voltou aos bairros, mas e aqueles que foram presos injustamente? Isso é justiça verdadeira ou apenas uma maneira de controlar o caos? Estamos vendo uma solução duradoura ou apenas uma solução temporária? Por enquanto, as respostas continuam incertas e o mundo segue observando. Obrigado por assistir esse documentário. Vejo você. Essa é a questão a ser levantada. Estamos vendo soluções momentâneas ou definitivas, né, e tal. Porque qual que é a questão? Cara, provavelmente se você tomar uma medida drástica como essa, igual o governo de El Salvador tomou, se você só tomar essa medida, isso não vai resolver o problema. Daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, você vai continuar tendo esses problemas. Eles ainda vão estar ali. Você só vai ter a cadeia cada vez mais lotada, talvez, ou coisa do tipo. A questão é que tem que ter políticas andando lado a lado com isso. Tem que ter outras políticas, né? Você tem que mudar a realidade do país, né? Não é uma solução que sozinha, não é uma atitude que sozinha vai ser a solução, corrigindo a fala, né? Então, assim, complicado, né? Você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Hurricane esteve aqui.